Bom, galera, tudo bom? Professor Michel aqui. Vamos falar então sobre como resolver questões de genética. Então, essa é a primeira aula, a primeira parte do nosso curso de resolução de questões de genética. Aqui você vai entender desde os conceitos básicos, né, os fundamentos realmente da genética, até as formas mais sofisticadas de questões e como que você faz para resolver as questões de modo seguro e assertivo, para garantir o ponto, seja na objetiva, seja na discursiva. Ok? Então, nesse primeiro módulo, vamos falar sobre conceitos fundamentais de genética. É claro que se você chegou até aqui, você já tem conhecimento básico de genética, então uma boa parte do que a gente vai ver aqui agora vai ser uma revisão, mas é importante que você esteja atento a todos os momentos, porque esses conceitos são decisivos para o seu sucesso na resolução de questões. Um dos grandes problemas do aluno é querer dar mais valor à prática, a fazer lá o cálculo, fazer a conta, resolver, e ignorar a parte conceitual. Por que isso é um problema? Porque eventualmente cai uma questão puramente conceitual, e aí o aluno acaba se enrolando. E porque às vezes a questão parece uma que ele já conhece, aí ele quer resolver com base na prática, na experiência, na repetição. Só que havia uma mudança conceitual ali e ele não ficou atento e acabou errando. Ok? Então vamos ficar atento aqui e vamos entender o que você tem que saber para resolver questões genéticas, beleza? Então vamos lá, começando pelo básico. O que é genética? Então, genética é o estudo da herança da variação hereditária. É claro que a gente poderia definir genética de maneiras diversas. Hoje, a genética é um dos campos que mais avançam na ciência, em especial na biologia, mas vamos ficar com essa porque é que nos interessa para o nosso propósito. Então, genética é o estudo da herança e da variação hereditária. As informações que estão contidas em cada ser vivo, as informações genéticas, estão contidas em moléculas, que são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. Lembrando que só alguns vírus possuem RNA como material genético principal, como material genético permanente. Para os seres vivos celulares e para uma boa parte dos vírus também, é o DNA o material genético que vai definir, que vai conter as informações. Então, qual é a sequência normal, então, da expressão gênica? Aquilo que a gente já chamou também, ou chama ainda, né, de dogma central da biologia. Bom, qual é a sequência, então, da expressão gênica? A informação está contida no DNA e vai ter que ser copiada para formar um RNA. Vamos agora começar a complexar um pouco mais aqui. Galera, quando eu quero formar um RNA, eu vou então pegar um pedaço específico do DNA e vou copiar, vou transcrever. Esse pedaço específico que eu vou transcrever, eu chamo de gene. Então, assim como há diversas definições possíveis para genética, você também vai encontrar diversas definições para gene. Então, vamos ficar aqui com aquela que nos interessa para esse propósito, para esse curso. Gene é a unidade separada de informação hereditária, consistindo de uma sequência específica de nucleotídeos, DNA ou RNA. Certo? Bom, é uma sequência específica. Um gene é um segmento de DNA que pode ser transcrito na forma de um RNA. Isso é importante. Um gene é um segmento de DNA que pode ser transcrito na forma de um RNA. Um RNA, artigo indefinido. A pessoa tem que ser um RNA mensageiro? Não. Pode ser um RNA transportador, pode ser um RNA ribossômico, pode ser um snRNA, pode ser qualquer tipo de RNA. E hoje já sabemos que existem vários tipos diferentes de RNAs em células eucariontes, por exemplo. Beleza? Bom, então vamos considerar que esse RNA aqui é um RNA mensageiro. Para nós, o RNA mensageiro vai ser o mais importante. Por quê? Porque é ele que contém a sequência de informações para formar uma proteína. Essa etapa de formação do RNA é a transcrição, quem faz é a RNA polimerase, e a etapa seguinte, a tradução, que é a montagem da cadeia polipeptídica da proteína, quem faz é o ribossomo. Muito bem, as proteínas que eu produzo vão então atuar no meu organismo. Cada proteína tem uma função, algumas são proteínas de função estrutural, outras têm função imunológica, outras têm função de transporte, outras têm função enzimática. O importante é o seguinte, o conjunto das minhas proteínas formadas vai determinar como vai ser o meu metabolismo. Especialmente aqui, pensando na classe das enzimas, que são aquelas proteínas que promovem ou aceleram reações químicas. Então, as minhas proteínas definem o meu metabolismo. E o meu metabolismo, o metabolismo da espécie, daquele ser, define como ele vai ser. Então tem aqui uma imagem com várias flores, com diferentes tipos e cores. Bom,
Por que elas são diferentes? Porque elas têm informações genéticas diferentes, que foram transcritas, gerando proteínas diferentes, e a atividade dessas proteínas gerou o aspecto que elas possuem. Certo? Então, essa é uma sequência muito simples, mas fundamental. Porque todo mundo fala, o DNA define como é o indivíduo. Ok, mas para que essa definição se torne real, se torne material, há uma série de etapas. Então, qualquer processo que interfira nessas etapas acaba interferindo no resultado final. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos seguindo então. Tá lá. O que é, então, um cromossomo? Falamos de DNA, falamos de gene. O que é um cromossomo? Cromossomos, então, são estruturas constituídas por DNA associado a proteínas, certo? Então, o cromossomo é só DNA? Não. Mas é fundamental que você lembre que cada cromossomo é uma molécula de DNA, quando ele está na forma simples, e cada cromossomo é formado por duas moléculas de DNA, quando está na forma duplicada. Vamos lembrar? Cromossomo simples, uma molécula de DNA associada a proteínas, formando o que a gente chama de cromátide. Então, um cromossomo simples é constituído por uma cromátide, ou seja, por uma molécula de DNA associada a proteínas. Quando essa célula vai se preparar para a divisão celular, lá na fase S da interfase, ocorre o fenômeno chamado de duplicação do DNA ou replicação do DNA, que é aquele processo semiconservativo. Vai gerar, então, duas moléculas idênticas. Olha só. Então, se antes eu tinha uma molécula de DNA formando uma cromátide, agora eu tenho duas moléculas de DNA. Uma para cá, outra para lá, formando duas cromátides. Essas cromátides são chamadas cromátides irmãs. Elas são idênticas, elas são oriundas da replicação semiconservativa do DNA. Certo? Então, cada cromátide é formado por uma molécula de DNA. Quando eu tenho duas cromátides irmãs unidas por uma região chamada centrômero, eu tenho um cromossomo duplicado. Importante que você entenda o seguinte, olha, então aqui eu tenho dois cromossomos simples. Aqui do outro lado eu tenho dois cromossomos duplicados. Eu não tenho aqui, nessa imagem que estão vendo aqui, eu não tenho 4 cromossomos, eu tenho 2 cromossomos duplicados. Ok? Então não importa se o cromossomo está simples ou duplicado, ele é um cromossomo. Cromossomo simples, uma cromátide, ou seja, uma molécula de DNA associada a proteínas, um filamento cromossômico. Cromossomo duplicado, duas cromátides, duas moléculas de DNA associadas a proteínas, 2 filamentos cromossômicos unidos por uma região chamada de centrômero. Beleza? Bom, nós encontramos também de vez em quando nas questões o conceito de célula haploide, célula diploide, cromossomos homólogos. O que é isso? Bom, esses cromossomos aqui formam pares entre si. Então, o cromossomo azulzinho forma par com o cromossomo lilás, certo? Um é de origem paterna, o outro é de origem materna. O cromossomo paterno e o cromossomo materno correspondente formam um par que eu chamo de par homólogo, beleza? Então, um par homólogo. O que eles têm em comum? Eles têm os mesmos genes. Então, se nesta posição aqui, se nesta posição existe um gene que define a cor dos olhos, na mesma posição no outro cromossomo vai ter um gene que define a cor dos olhos, certo? Então, eles são homólogos. Galera, não importa se estão simples ou duplicados, a homologia independe da estrutura do cromossomo simples ou duplicado, certo? Então, se eu tenho aqui, A, aqui eu vou ter A. Se aqui eu tenho B, aqui eu vou ter B, certo? Professor, mas toda célula vai ser assim? Não. As células, no caso dos humanos, os gametas, as células reprodutoras, não são diploides, elas são haploides. Então, uma célula diploide é aquela que possui pares de cromossomos homólogos. Já a célula haploide é aquela que tem apenas um representante de cada par. Então, uma célula haploide vai ter só ou o cromossomo paterno ou o cromossomo materno. Só um. O que faz sentido, né? Porque quando os gametas, no caso, de humanos, quando os gametas se juntarem, duas células haploides se juntam, eu volto a ter uma célula diploide. Ok? Tranquilo? E para fechar aqui, esse slide, olha só. Esse lugarzinho específico, onde eu encontro um gene, é chamado de lugar do gene. Só que o nome está em latim. Locus gênico. Certo? Então, cromossomos homólogos
formam pares, possuem os mesmos genes nas mesmas posições, ou seja, no mesmo locus. Tranquilidade, galera? Sim ou não? Tranquilo? Bom, por falar em cromossomos, outros conceitos importantes que aparecem aí nas questões que você precisa ter muito claro. Nós dividimos os cromossomos em dois grandes conjuntos. Os cromossomos que não participam da determinação do sexo e os cromossomos que determinam o sexo. Os cromossomos que não têm participação com a definição sexual são chamados autossomos. Então, os autossomos formam pares homólogos. Repara aqui, ó, um par de cromossomos número 1, um par número 2, um par 3. Nesse esquema, os cromossomos aqui estão simples, não duplicados. Então, tem aqui, ó, os autossomos. A espécie humana tem 22 pares de autossomos, 44 autossomos, 22 pares de autossomos que formam ali entre si a homologia. Certo? Bom, já o par sexual ou já os cromossomos sexuais são aqueles que determinam o sexo. São também chamados alossomos. É um termo pouco usado, mas é bom saber. Então, os alossomos ou cromossomos sexuais são os que vão determinar o sexo. Temos aqui, então, ó, a dupla XY, que determina o sexo masculino, e a dupla XX, que define o sexo feminino. Então, olha só, vai aparecer na prova assim, uma herança autossômica, um gene autossômico. O que é, então, um gene autossômico? É um gene localizado em um dos 22 pares de autossomos. Certo? Um gene localizado no cromossomo X. Tá lá. Então, o gene está aqui, ó, no cromossomo X. Certo? Nós falamos que esse é um gene ligado ao X ou ligado ao sexo. Então, uma herança ligada ao sexo. Numa outra aula, a gente vai determinar como a gente resolve isso, a gente vai destrinchar o que é uma herança ligada ao sexo e quais são os procedimentos para resolver questões. Mas bom saber, quando fala que a herança é ligada ao X ou ligada ao sexo, é porque está no cromossomo X. Uma herança restrita ao sexo, é porque o gene está no cromossomo Y. Certo? Mas a maior parte das questões vai tratar de herança autossômica, genes autossômicos, ou seja, nesses 22 cromossomos. E como eles são iguais para homens e para mulheres, quando falar que o gene é autossômico, quer dizer o seguinte, olha, não importa se é homem ou se é mulher, a manifestação vai se dar, em regra, da mesma maneira. Ok, galera? Tranquilidade? Sim ou não? Muito bem. Vamos seguir, então. Lembrando que essa primeira aula é uma aula para a gente organizar aqui, para alinhar os conceitos. Tudo bem? Um outro conceito importante é o conceito de alelos, ou de alelo. O que é um alelo? O que são alelos? Galera, cada gene é responsável pela determinação de uma característica. É verdade que algumas características dependem de mais de um gene. Ok, mas o gene atua na característica. Vamos pegar então este exemplo aqui. Ó. Tem um gene responsável pela determinação da cor da pelagem desse animal aqui, um equino, não sei, esse bichinho aqui. Tranquilo? Então, há um gene que define a cor da pelagem desse animal. Esse gene está no DNA, beleza. Ao longo da evolução, ocorreram mutações nesse gene. E essas mutações geraram pequenas variações nas sequências nucleotídeos. Então, você tinha lá uma sequência AAT, ficou uma sequência AGT, por exemplo, uma mutação, uma troca de bases. Qual é a consequência dessa mutação? É que com a mutação, com a alteração na sequência de bases, na sequência dos códons lá da síntese proteica, eu tenho a possibilidade de encontrar uma proteína diferente. Então, se essa proteína for diferente, se a sequência de aminoácidos for diferente, o resultado esperado vai ser diferente. Ou melhor, o resultado não vai ser o esperado. O resultado esperado tende a não acontecer. Certo? Bom, então olha só. Se a sequência original for transcrita, traduzida, aqui ó, anota aí. Normalmente, essa sequência original, essa versão original, nós chamamos de versão selvagem. É o alelo selvagem. Então, se esse alelo selvagem for transcrito, vai gerar a enzima certa necessária para a síntese do pigmento. Resultado, o animal vai ter a cor marrom. Tudo bem? Agora, se a sequência mutante, aquela que teve alteração da sequência de base, se a versão mutante for transcrita, vai gerar um RNA mensageiro com uma sequência de códons diferente do padrão.
a proteína formada vai ser diferente do esperado e não vai desempenhar o seu papel. Então, se essa era uma enzima necessária para a sequência de reações químicas que vão formar o pigmento marrom, adivinha? Não vai ter pigmento marrom. E aí, se não tem cor no pigmento, o pigmento é branco. Tá? Então, o animal nasceu sem pigmento, nasceu branco, nasceu albino. Beleza? Percebam, nas duas situações, eu tenho um gene para a pigmentação, gene para a cor. Só que existem versões diferentes desse gene. Essas diferentes versões nós chamamos alelos. Então, o que são alelos? São variações do gene, são versões diferentes de um mesmo gene que codificam proteínas diferentes, peptídeos diferentes. E isso pode gerar fenótipos diferentes, certo? Tranquilo? Beleza? Bom, e o que são os fenótipos? Já volto aqui para falar de homo heterozigoto. E o que são fenótipos? Fenótipos são as diferentes formas de manifestação da característica nos indivíduos. O fenótipo é o modo como uma característica se manifesta em um indivíduo. Então, olha só que interessante. Neste caso aqui, qual é a característica que nós estamos analisando? Cor da pelagem. A característica é cor da pelagem, certo? Você concorda que todos os indivíduos dessa espécie possuem alguma cor na pelagem? Sim. Então percebam, cor da pelagem é um aspecto próprio da espécie. Então essa é uma dica fundamental. Característica é da espécie. Repetindo, característica é da espécie. Agora, cada indivíduo vai manifestar essa característica de uma maneira. O modo como o indivíduo manifesta a característica é o seu fenótipo. Então, esse bicho aqui, como ele manifesta a característica cor da pelagem? Pelagem marrom. Então, ele tem fenótipo marrom. Certo? Agora, esse outro aqui, como ele manifesta a característica cor da pelagem? Pelagem branca, sem pigmento. Então, o fenótipo dele é branco, albino, sem pigmento. Ok? Tranquilidade? Sim ou não? Bom, agora vamos lá. Voltando para os alelos para entender o fenótipo, o genótipo e o que é homo, o que é heterozigoto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar nomes a esses alelos. Eu vou falar aqui esse gene aqui, criativamente, vou dar um nome para esse gene de gene A, ok? Então, o gene A é o gene responsável por definir a cor da pelagem desse animal. Eu tenho duas versões diferentes desse gene, dois alelos. Vou chamar, então, este alelo aqui de alelo A1, ok? E este aqui de alelo A2. A1 e A2. Tranquilo? Bom, como cada indivíduo tem um par de cromossomos, de autossomos, um paterno e um materno, né, os homólogos, cada indivíduo vai ter duas cópias desse gene. Uma cópia que veio do pai, uma cópia que veio da mãe. Se nós considerarmos que nessa espécie existem apenas essas duas variações, esses dois alelos distintos, quais são as diferentes combinações de alelos que cada indivíduo pode ter? Bom, ele pode ter dois alelos A1, certo? A1. Ele pode ter dois alelos A1. Ele pode ter um alelo A1 e um alelo A2. Ou ele pode ter dois alelos A2. Vai ser A2A2. Repara, se ele tiver... Só apagar esses detalhezinhos aqui. Então, se ele tiver... Consegui. Se ele tiver A1, A1... Então, se ele tiver A1, A1, ele vai ter essa combinação que eu chamo de genótipo. Se ele for A1, A2, ele tem essa combinação, que é um outro genótipo. Essa combinação aqui, A2, A2, é um outro genótipo. Então, o que é um genótipo? É a constituição genética do indivíduo para uma ou mais características. É o conjunto de alelos que ele tem. Então, com relação à cor do pelo, ele tem dois alelos A1. Pronto. Esse é o genótipo dele, certo? Agora, vamos aqui para cima. Se ele tem dois alelos A1, se ele tem um par de alelos iguais, eu falo que ele é um indivíduo homozigoto. Então, homozigoto, ou homozigótico, é o indivíduo que possui dois alelos iguais, A1, por exemplo, ou A2. Agora, se ele tem um par de alelos diferentes, aí eu falo que ele é heterozigoto.
Então, heterozigoto é quem? É o indivíduo que possui um par de alelos diferentes. Tudo bem, galera? Então, recapitulando aqui essa tela. Alelos são variações do mesmo gene, são diferentes versões do mesmo gene, que vão definir fenótipos diferentes. Então, nesse caso, o alelo A1 define o fenótipo marrom. O alelo A2 define o fenótipo branco. Fenótipos são o quê? São as diferentes formas de manifestação das características nos indivíduos. Ou o fenótipo é o modo como cada indivíduo manifesta aquela característica, certo? E o conjunto, as combinações possíveis de alelos que cada indivíduo possui para cada gene, constitui o seu genótipo, certo? Mas aí você deve estar se perguntando, mas peraí, mas se ele for heterozigoto, se ele for A1, A2, qual vai ser o fenótipo dele? Bom, aí a gente vai ter que lembrar desses dois conceitos aqui que são fundamentais, certo? Bom, galera, olha só, vamos pegar este caso aqui, né, como referência. Então, o que que nós vimos? Vamos ter espaço aqui, ó. O alelo A1 define que ele vai ter pelo marrom, ok? O alelo A1 define que o pelo vai ser marrom. O alelo A2, por sua vez, define que ele vai ter pelagem branca. O pelo é branco, albino. Tudo bem? Bom, mas olha só, o que eu vou observar? Na prática, esse alelo A2 aqui, ele gera uma proteína que não faz nada. Então, se ele gera uma proteína que não faz nada, ele não vai causar um resultado, ele não vai atrapalhar ninguém, ele só não vai fazer nada, certo? Então, se o indivíduo tiver, olha só, se ele tiver um alelo A1 e um alelo A2, qual vai ser a consequência? Por ter o alelo A1, ele gera enzima normal. Essa enzima normal faz com que o pigmento fique marrom. Se ele tem um alelo A2, esse alelo A2 não faz nada. É tipo trabalho em dupla na escola, lembra? Você tem três tipos de duplas. Aquela dupla em que os dois se dedicam e fazem um trabalho, no final o trabalho está entregue. Percebam que eu não vou avaliar aqui a qualidade do trabalho, é só entregou ou não entregou. Então, se os dois indivíduos da dupla participam ativamente, no final, no dia, o trabalho é entregue ao professor. Certo? Agora, se só um membro da dupla participa, o que convenhamos é muito comum, e em geral, se for uma dupla menino e menina, normalmente é a menina que está trabalhando, né? Infelizmente é assim. Então, se só um dos dois da dupla é que trabalha, no dia da entrega, o trabalho vai ser entregue. E se eu, professor, recebo o trabalho, ao receber o trabalho, eu não sei dizer se os dois trabalharam ou só um trabalhou. Por quê? Porque em termos qualitativos, o resultado é o mesmo. Qual é o resultado? Trabalho entregue. Nesse caso aqui, ó, a entrega do trabalho seria produção de pigmento marrom. Então a única forma de eu saber, de eu ter certeza que nenhum dos dois trabalhou, é se o trabalho não for entregue. A ausência do trabalho me faz crer, me leva à conclusão de que aqueles dois não fizeram nada. Ó, se os dois não fazem nada, não tem trabalho. Nada foi entregue, nada foi apresentado. Certo? Tranquilo? Bom, entendido isso, vai ficar muito simples você entender o que é um alelo dominante e o que é um alelo recessivo. Alelo dominante é o único, e é importante ressaltar esse único, é o único alelo que se manifesta em um indivíduo heterozigoto. O único, só pode ter um. Então, ó, se o indivíduo aqui é heterozigoto, se ele é A1, A2, qual é a consequência? O alelo A1 gera a enzima correta. O alelo A2 gera uma enzima que não faz nada. Repara, um não interfere no outro. Galera, se algum dia você pensou que o alelo recessivo atrapalha o dominante ou o dominante trabalha excessivo, esqueça. Isso não acontece. Não há interação entre alelos. Interação ocorre entre genes em algumas situações, beleza? Por isso que o nome é interação gênica. Vamos ver isso numa outra aula. Não há interação entre alelos. Os alelos são independentes e simultâneos. Então, um fez uma coisa, o outro não fez nada. O que vai aparecer? Aquilo que foi feito. Simples assim. Então, quando só um dos dois tem o seu efeito determinável, detectável, esse alelo eu chamo de dominante. Simples, né? Então, o alelo dominante é o
único alelo que se manifesta em um indivíduo heterozigoto, certo? Já o alelo recessivo é aquele cujo efeito só é detectado em homozigose. Eu só detecto a presença do alelo recessivo quando? Quando só tem recessivo. Eu só sei que o aluno não fez nada quando? Quando o trabalho da dupla não é entregue. Eu sei, ó, os dois não fizeram nada. Então, quando eu tenho uma dupla que não faz nada, ó, se eu tenho aqui uma dupla A2, A2, ou seja, uma dupla que não faz nada, o que eu vou perceber? O resultado vai ser nada foi feito. Não tem cor, albino. Então, recessivo é o alelo que se manifesta apenas em indivíduo homozigoto. É aquele cujo efeito é detectável apenas em um indivíduo homozigoto. Galera, tranquilidade? Sim? Bom, então, para fechar tudo isso aqui, vamos pegar então essa imagem para fechar tudo numa imagem só. Opa, cadê? Sumiu aqui minha cola na frente. Então, olha aqui, galera. Olha só. Um par de cromossomos homólogos em uma célula diploide. Então, se ela é diploide, tem um par de cromossomos homólogos. Não importa se estão simples ou duplicados. Os cromossomos homólogos possuem os mesmos genes, na mesma posição, no mesmo locus, certo? Agora, cada um pode ter uma versão diferente. Cada um pode ter um alelo diferente. Ali tem um alelo Rzão, aqui tem um alelo Rzinho. Lembram? Eu uso normalmente a letra maiúscula para o alelo dominante e a letra minúscula para o recessivo. É obrigatório que seja feito assim? Obrigatório não é, mas é desejável que você faça assim. Certo? Bom, quando essa célula sofre meiose, ao final da meiose eu vou ter células com apenas um representante de cada par. Essas células então são haploides, que no caso da espécie humana são os gametas. Beleza? Tudo bem? E aí, esse indivíduo então aqui vai ter o genótipo Rzão, Rzinho, heterozigoto. Isso vai definir nele um fenótipo, tá? Como nós vimos agora há pouco. Beleza? Tranquilidade? Bom, pessoal, fundamental que você então faça as anotações, se for o caso, reveja essa aula, anote esses conceitos, porque eles vão ser fundamentais daqui para frente, quando a gente for começar a efetivamente resolver questões de genética. Ok? Te vejo na próxima aula.